Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos estar trabalhando um pouquinho com questões e informações ainda de início de projeto de iluminação, onde nós precisamos o quê? Né? Analisar e compreender os objetivos do projeto, do cliente e do usuário, dentro de todo esse processo que envolve aí as etapas de um projeto de iluminação. Essas informações ainda estão dentro de relacionadas, né, às questões ainda de levantamento de dados, de programa de necessidade, né, para que a gente possa ter mais claro com relação a esse estudo de viabilidade do projeto e do que as pessoas esperam ou do que o empreendimento espera, né? Então, vamos ver o que nos espera, tá? Então, falar sobre análise e compreensão dos objetivos e das expectativas do empreendimento, do cliente e dos usuários envolve muitos fatores. Primeiro, vamos entender que esta etapa ou esta atividade, ela é muito importante, tá? Independente do porte deste projeto, tá? Mas se ele for grande, ele vai exigir com que a gente tenha aí mais recursos, né, de observação, tá? Ou seja, técnicas de utilização de algumas ferramentas que possam nos ajudar a colher essas informações, a registrar esses dados, para que no momento em que a gente sente para projetar, a gente possa ter tudo o que a gente precisa para as nossas escolhas dentro de um projeto. Então, essa é uma atividade muito importante para que a gente possa colher muitas informações. Então, a descrição dessa atividade, compreender então os objetivos do empreendimento, olhar para ele nos fatores físicos, estéticos, econômicos e de sustentabilidade, através de reuniões com o empreendedor e a equipe técnica contratada, né? Quem está à frente do projeto, porque quando a gente olha para o projeto de iluminação, nós somos um pedacinho de um grande projeto. Então, vai ter sempre um responsável pelo projeto ao qual a gente precisa colher essas informações e ter esse contato direto. Então, olha nós aqui, né, responsável pela etapa do projeto de iluminação, conversando de novo com todos os envolvidos, né? Tá. Então, o que que a gente agora vai é, entender um pouquinho mais desta etapa aqui, né? Os dados necessários, o que que a gente precisa colher? Então, vamos lá. Conversar com essa pessoa responsável pelo projeto, tá? Que pode ser alguém da equipe técnica ou o próprio empreendedor, enfim. Então, nós vamos colher informações, tá? É, que garantam, né, acerca, para que a gente possa entender, né, quais são os objetivos a serem atingidos, bem como o público-alvo, características do empreendimento e valor do mercado. Então, primeiramente, entender o público-alvo, né? Que vai fazer com que a gente também comece a trabalhar, a pensar em que tipo de sistema de iluminação eu quero, quais são os efeitos que eu quero, qual vai ser o desenho da luz que eu vou proporcionar para este projeto ou para esses ambientes, tá? As características deste empreendimento. Às vezes é um empreendimento que é o primeiro de uma corporadora, ou é o primeiro de um cliente, né, de uma loja, a qual daqui a pouco ele tem projetos de expansão. Então, esse primeiro, ele precisa ser pensado com muito carinho, porque às vezes ele vai ditar as regras para os próximos que vão vir, né? Então, a gente precisa ter muito claro essas características, tá? E depois olhar também a questão do valor de mercado, né? Ou seja, analisar aquele projeto ao qual a gente está trabalhando e olhar aonde ele está inserido, tá? Dentro daquela cidade, daquele bairro e daquela rua, né? O que que ele vai transformar, né? Depois de pronto, o que que ele vai ocasionar para aquela cidade? Isso é muito interessante para que a gente também possa olhar, né, do ponto de vista da iluminação, do que a gente quer, como efeitos, como resultados, mas também olhar essa questão de equipamentos, de tecnologias, né? Será que eu consigo realizar o projeto por conta da tecnologia que chega àquela cidade ou aquela cidade ainda não tem, né? Por questões diversas, como atender desse ponto de vista, porque ela não está localizada
num grande centro, mas ela às vezes, né, está localizada mais afastada no interior aí de alguns estados. Então, tentar ver dentro desta realidade do ponto de vista do projeto, tá? Não menosprezando se é cidade grande ou se é cidade pequena, tá? Muito pelo contrário. Às vezes, projetos maravilhosos são feitos com soluções simples e equipamentos simples também, tá joia? Então, vamos lá. Bom, levantando todas essas informações, né, a gente precisa se organizar, a gente precisa registrar e a gente precisa, né, organizar essas ideias, tá? Para que a gente possa, essas informações, para que a gente possa ter elas de fácil acesso quando for preciso, principalmente no momento em que a gente for projetar a iluminação, seja de forma individual ou passar essas informações para aquela equipe que está nos auxiliando, seja do seu escritório, né, seja apenas um estagiário ou uma equipe de estagiário, que vai ajudar aí a desenvolver esse projeto. Então, com todas essas informações em mãos, né, a gente acaba gerando não só um produto, mas às vezes diversos produtos, né? Nesse caso aqui, em forma de relatório. Mas pode ser como uma tabela síntese, pode ser um quadro resumo, pode ser diversas formas. O importante é registrar essas informações para que a gente possa compartilhar esses dados que nós colhemos, tá? Então, é o momento em que a gente está ali organizando tudo que foi visto, às vezes fotografado, dito em reuniões, enviados documentos, arquivos importantes e assim por diante. Então, a gente organiza essas ideias, cria aquela pasta do projeto bem bacana, né, de forma organizada, cada um dentro da sua organização, tá? Para que a gente possa, então, ter tudo de fácil acesso, né? Do ponto de vista aqui é interessante, deixa eu só voltar aqui, desse ponto de vista do relatório, é interessante que esse produto gerado, sim, ele é um relatório síntese das necessidades e condicionantes. Então, essa questão de condicionante é muito interessante, porque eu trago aqui, por exemplo, algumas informações que a gente pode agregar dentro dos projetos de iluminação, sim, e que muitas vezes elas vêm de outras áreas do conhecimento que nos ajudam, tá? São ferramentas, são suportes que nos dão, na verdade, né, é, esse apoio no momento de análise, né, para que a gente possa olhar para essas informações, analisar as questões estratégias e projetar, tá bom? Então, quando a gente fala de condicionantes, a gente tem aí alguns condicionantes gerais de projeto de iluminação não só de projeto de iluminação, dos projetos de uma maneira geral. Mas aqui a gente vai olhar para o projeto de iluminação. Então, as condicionantes são os primeiros fatores a serem analisados no início do processo projetual. Por quê? Porque elas impõem condições, né? Como o próprio nome diz, condicionantes. Elas impõem as condições dentro dos projetos, tá? Então, nem sempre a gente pode fazer tudo o que a gente quer. A gente precisa respeitar algumas condições que o próprio projeto, muitas vezes, né, já nos impõe no início, tá? Então, essas condicionantes podem ser físicas, podem ser locais e podem ser legais, tá? Então, nada mais é do que olhar, né, ou conhecer o nosso projeto, mas também olhar e conhecer o nosso entorno, tá? Antes de pôr o dedo no projeto, a mão no projeto, é analisar aquela questão que a gente viu, onde nosso projeto está inserido, tá? Para que daí a gente possa ir mergulhando. É como se fosse uma visão mais macro e a gente vai afunilando para o micro, até chegar no projeto de iluminação, que é a nossa especialidade. E dentro do projeto de iluminação, vejam que ainda é o macro, porque os ambientes em que a gente vai estar olhando do ponto de vista da iluminação é o micro do macro, que é o projeto, né? Então, muitas vezes o projeto pode parecer muito grande, mas quando a gente começa a olhar para ele, né, de forma pontual, ambiente por ambiente, né, aquele monstro daquele projeto grande se torna, né, um gatinho, se torna um bichinho aí mais fácil da gente poder estar trabalhando com ele, tá bom? Bom, então entendemos o que é condicionante.
Como registrar algumas informações também de forma rápida e prática, né? Eu fui buscar uma ferramenta de suporte lá na área do conhecimento, né, do pessoal da administração, que utiliza a ferramenta de análise SWOT, também conhecido como FOFA, né? Então, vejam como outras áreas do conhecimento podem contribuir muito para o nosso dia a dia de projeto, tá? E aí nós já estamos falando em projeto de iluminação, a gente só não está, na verdade, né, projetando a luz, colocando os pontos de luz, mas antes disso, a gente precisa ter algumas informações muito claras e definidas para que a gente saiba o que pode e o que não pode ser feito, né? A aula de hoje está debatendo justamente sobre isso, tá? Então, a gente olha para este projeto, né? E a gente analisa ele de dois fatores, tá? Fatores internos, ok? Nesse primeiro momento que eu tenho dentro deste projeto, e fatores externos que eu tenho dentro desse projeto. E, ao mesmo tempo, eu vou pontuar quais são os fatores positivos que eu encontro internamente e externamente, e quais são os fatores negativos que eu encontro também internamente e externamente. Então, internamente, fatores positivos, nós temos as forças de projeto, né? Aquilo que que é interessante a gente valorizar, tá? Do ponto de vista de fatores negativos internos, nós temos algumas fraquezas, né? Muitas vezes que a gente precisa observar. Assim como nos fatores externos e positivos, a gente tem algumas oportunidades para olhar, tá? Para prestar atenção. E do ponto de vista negativo, mas aqui do lado externo, nós temos algumas ameaças. Então, a gente vai ponderando nesse quadrante, né? Por exemplo, se eu tenho uma loja, né, um projeto comercial para fazer, eu vou analisar se ela é de rua, se ela é de galeria ou se ela é de shopping, porque aqui já começa a ter, né, problemáticas, informações, pontos de atenção ou oportunidades de melhorias que a gente precisa olhar quando é para a rua, é diferente quando essa loja é localizada numa galeria. E que é diferente quando da galeria essa loja é localizada no shopping, né? Por conta da proporção, por conta do público, por conta dos acessos, da visibilidade e assim por diante, tá? E aí a gente tem também uma outra ferramenta que pode ser também trabalhada nesta etapa para nos ajudar aí a ir registrando essas informações, para que a gente não esqueça de nenhum detalhe, que é a matriz CDP, matriz condicionantes de dependência e potencialidade, tá? É olhar para o nosso projeto, né, e fazer uma estrutura como se fosse uma tabela ou uma matriz, né? Onde a gente vai colocar os itens a ser observado, os condicionantes que a gente tem, as deficiências, as potencialidades e as diretrizes que vão nos orientar, né, enquanto profissional, durante todo esse processo. Ah, mas como assim? Né? Eu sei, estou mostrando a estrutura e agora vamos ver um pouquinho de um exemplo, de forma simples, para que você possa entender como que ela pode ser trabalhada por você, né? Então, nós temos lá os itens que a gente viu aqui, né, na informação anterior. Então, item, né? Eu vou olhar, por exemplo, vamos levar em consideração que é um projeto comercial de uma loja, de uma livraria no shopping, né? Algo mais específico, para não ficar tão abrangente. Então, é uma livraria. Então, os itens que tem dentro desta livraria, né, deste projeto arquitetônico. Então, ali a gente vai ter produtos. Ok, é o item produtos. Então, eu vou analisar o item produtos dentro destas informações aqui. Então, qual é a condicionante, né? A condição que nós temos, opa, são diversos produtos, tá? Dentro da livraria, muitas vezes não só se expõe, né? Vende livros, vende às vezes materiais de escritório, materiais escolares, dependendo da livraria, né, peças de objetos de decoração, né, agendas, essas coisas todas. Então, o condicionante é que são de diversos tamanhos, tá? A deficiência eu não encontrei aqui. Por quê? Porque nem sempre todos os elementos vão possuir as três características, mas é importante que nós, enquanto profissional, estejamos atentos
para perceber os aspectos envolvidos. Então, se puder, o quanto mais conseguirmos preencher, melhor. Mas se não der, não tem problema, bola para frente, tá? Então, o que mais em relação ao item produtos? Potencialidade. Quando a gente olha para a parte da iluminação, a gente tem hoje, o mercado oferece diversas opções de equipamento para iluminar, tá? E as diretrizes de projeto? Bom, se eu quero expor, se eu quero vender, eu posso pensar num projeto de iluminação flexível, onde as luminárias são articuladas e eu posso, né, valorizar esses produtos aí conforme a necessidade, tá? Um segundo item, por exemplo, a fachada. Quando eu olho para a fachada, né, eu posso às vezes ver que ela tem uma condicionante, que ela é feita de madeira escura. Então, opa, madeira escura, superfície que vai absorver essa luz. Então, eu tenho que cuidar com a quantidade de luz que eu tenho que jogar nela para que ela possa ser vista. Senão, né, ela fica ali apagadinha enquanto fachada em relação às lojas vizinhas, tá? E por último aqui, não vamos olhar tudo, depois com calma você pode analisar. A gente pode olhar para a vitrine, né? E aí é condicionante, né? Conceito aberto, muito vidro. Então, a gente não tem só um espaço de forma isolada, uma caixa. A gente tem uma vitrine com conceito aberto, onde eu tenho uma visão, né, da loja como um todo, tá? Então, isso pode, às vezes, ser um pouquinho de condicionante, né, da forma como a gente vai pensar esse projeto. Deficiência, né? Não conseguimos iluminar a iluminação de destaque. Então, a gente tem que ver qual é os outros recursos que a gente poderia estar utilizando, tá? Com relação aqui ao corpo da loja, tá? Nós temos condicionantes, áreas para leitura. Além das áreas de exposição, nós temos nessa livraria alguns espaços para leituras. O que isso quer dizer? Ponto de atenção na iluminação, né? Na quantidade de luz. Por quê? Né? Como deficiência, o que que a gente pode identificar? Clientes diversos, com idades diversas e além de produtos com diagramação interna também diferente, alguns com letras grandes, outros com letras pequenas. Então, aquela luz para esse espaço, para áreas de leitura, tem que ser olhado, né, com muito carinho, tá? Assim como toda loja, mas é a gente olhar para toda essa loja e ir fragmentando esses espaços e entender qual é a necessidade da área de exposição, qual é a necessidade do caixa, do setor do caixa, qual é a necessidade do setor que muitas vezes pode fazer empacotar esse livro, né, ali como presente o pacote em si, né, a área de pacote, e qual é a necessidade, nesse caso, das áreas para leituras, tá? Então, vejam que nós temos como formalizar todas essas observações para que a gente tenha elas de forma muito clara para quando a gente for projetar, né? E a gente finaliza aqui mostrando uma outra ferramenta também muito interessante que pode ser usada e que vem, né, por exemplo, lá da área do Design Thinking, tá? Lá eles têm seis etapas e dentro dessas etapas eles oferecem para a gente, né, que eles utilizam no universo deles, né? Eles oferecem 6 etapas e nessas etapas tem algumas ferramentas. Eu trouxe como referência a segunda etapa, que é a de imersão profunda, né, dentro do projeto em que a gente está desenvolvendo, e ali nessa segunda etapa da imersão profunda, a gente tem uma ferramenta que, dentre as mais ferramentas que eles oferecem, né, ali, para se desenvolver um projeto, um produto, e a nosso projeto de iluminação acaba sendo um produto, né? Nós temos uma ferramenta que se chama Observação POEMS, que vem da sigla norte-americana, mas que significa observação de pessoas, objetos, ambientes, mensagens e serviços. Olha que interessante esta ferramenta. Ela tem, então, aqui a sua base, né? Então a gente pode ter folha por folha, ambiente por ambiente, né? Então a gente coloca as informações necessárias de identificação deste projeto ou deste ambiente, tá? E aí a gente faz um registro fotográfico, muitas vezes é um projeto que já existe e a gente vai fazer melhoria, ou muitas vezes é um projeto que a gente está
acompanhando do zero, né? Então, a gente pode ter como referência essas fotos, por exemplo, de quem está fazendo o 3D, a parte da arquitetura de interiores, para que a gente possa ter uma melhor percepção de como vai ser o layout, né? As cores desse ambiente, tá? A composição internamente e assim por diante. Então, a gente pode ser isso. Então, pode usar das duas formas, em ambiente já construído, onde a gente vai registrando, ou, né, solicitar as informações aí, as fotos, as imagens, né, internas desse projeto, para que a gente possa entender aí melhor, aonde nós vamos trabalhar, tá? Aí tem comentários e impressões, né? Então, descrever o que chamou a nossa atenção de forma positiva ou negativamente. Então, é analisar revestimentos, distanciamentos, alturas, quantidade de objetos que vão estar ali naquele ambiente, para que a gente possa começar a pensar no projeto de iluminação, tá? Do outro lado, a gente tem descrição das atividades, tá? Então, é descrever o que será feito ou por nós ou pela nossa equipe, né? Dependendo de como você se enquadra dentro já de um escritório que está tendo vários projetos, né? Então, este projeto, por exemplo, que você tem em mãos, como exemplo desta livraria que a gente comentou em exemplos anteriores, ele é mais um projeto dentro dos vários projetos que você tem andando no seu escritório. Então, é interessante ter essa preocupação de quem é a pessoa que está junto com você, né? Fazendo aí, caminhando com esse projeto, tá? E aí vem a questão de a gente analisar esses 5 itens que a gente viu. As pessoas, quem são? Quem são os colaboradores desta loja? Né? Porque as pessoas que vão visitar este ambiente, esta livraria, a gente não sabe. A gente sabe que é um público diverso, de diversas idades, né? Mas a gente pode olhar muitas vezes para os colaboradores, para que a gente possa sentir ali as necessidades que cada um e que cada setor exige, tá? Nós temos ali também, podemos olhar a questão dos objetos, o que esses colaboradores usam. Usam calculadora, usam o próprio celular para fazer algum tipo de anotação, né? Usam óculos, enfim. Ali a gente vai olhar para eles, né, de forma mais isolada, porque eles são muito importantes dentro do funcionamento desse projeto lá na frente, tá? E aí olhar as características do ambiente, que a gente já começou a ter uma percepção do ponto de vista aqui das imagens ou indo em loco. Aqui a gente registra essas informações físicas do que a gente está vendo, tá? As mensagens, nem sempre quando a gente conversa com um colaborador e pergunta o que ele gostaria que fosse do ponto de vista da iluminação, ele muitas vezes não conhece esse universo, né, e sabe assim muito pouco. Então, a informação que às vezes ele nos passa, né, ainda fica um pouco vago para nós. Mas quando a gente observa a mensagem, que é olhar para essa pessoa e ver como que ela trabalha dentro daquele ambiente, muitas vezes ela passa uma mensagem, porque, né? Às vezes, em um projeto que já existe, ela é de um determinado departamento, mas se aquele departamento está, né, com pouca iluminação, muitas vezes ele tem que pegar determinado produto e ir para outro departamento onde ele considera um ambiente mais iluminado. Então, esse deslocamento de ir para um lado, um para o outro, isso atrasa, né, o atendimento dele e isso acaba sendo desconfortável, tá? E por último, a gente vê os serviços, né? A descrição aqui das atividades executadas nesses pequenos ambientes que esta loja, né, como exemplo, que a gente vem comentando nessa livraria, traz, né, o que que a pessoa responsável no caixa faz, quais são as sequências delas, atividades, né, executadas, o vendedor de tal setor, né, o pessoal do pacote que está ali para fazer a conferência. Então, a gente vai analisando e registrando essas informações, tá? Você pode estar me perguntando aqui, na verdade, mas eu preciso fazer isso sempre? Bom, no início sempre é bom a gente ter, né, esse costume de ir registrando, não só no início, dependendo do porte do projeto em si, né, é interessante porque a gente acaba criando uma pasta recheada de informação que muitas vezes em reunião com o proprietário, ele nos confronta, mas por que esta decisão?
Então, essas informações nos ajudam a dar subsídio de defesa de projeto e mostrar, porque nós analisamos isso, nós identificamos isso, né? E nós pensamos nesta forma de resolver esta situação. Então, isso é muito interessante. Precisa fazer todas essas ferramentas que eu mostrei? Não, veja aquela que mais te ajuda, que é mais prática para você ou para você e para a sua equipe, por exemplo, tá? Então você tem ali, eu trouxe alguns exemplos para que você possa ver que necessariamente a gente não precisa ficar preso ao universo da iluminação para ver de que forma, né? A gente tem tantas outras áreas do conhecimento que tem também recursos interessantes e que a gente pode ir lá pegar elas e trazer para a realidade, né, de um projeto de iluminação, fazer esse adapte, né, nessas ferramentas para que a gente possa ter, principalmente se a gente tem uma equipe, onde a gente está treinando essa equipe para ficar redondinha, para pensar, né, para estar em sintonia, pensar da mesma forma que você, para que você possa, né, soltar essas atividades de forma tranquila na mão da sua equipe, para que você possa estar muitas vezes escolhendo novos projetos, né, ou pensando já, projetando ali, cuidando de outros que estão chegando ou fazendo a vistoria. E tentar ali minimizar o impacto de algumas fragilidades que possam ter acontecido. Então, é uma forma de padronizar, tá? Mas, enfim, né? Você é dono então do seu escritório, você é quem sabe como que você gosta de trabalhar. Esta aula foi apenas para que a gente pudesse, na verdade, ter esta visão um pouquinho mais ampla desta etapa específica do projeto, né? Que é uma etapa bem de início, né? Que aparentemente aparece tão distante de um projeto de iluminação, mas que tem tudo a ver, está tudo relacionado com o projeto propriamente, quando a gente for sentar para desenhar a luz nesse projeto, tá bom? Eu agradeço desde já a sua atenção, espero que tenha contribuído, tá, com essas informações e nos vemos na próxima aula. Um abraço.